estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, a sua revista eletrônica de saúde e bem-estar. E agora o nosso bate-papo será sobre fobia. Praticamente todas as pessoas têm um ou dois medos, seja por animais, lugares, situações ou até mesmo coisas. Mas quando esse medo passa a ser fobia? Isso a gente vai descobrir agora no nosso bate-papo e quem conta tudo pra gente é a psicóloga Dilza Santos. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Dilza. Bom dia a todos que estão aí ligados e curiosos para saber o que realmente é essa fobia, né? Bom, fazendo algumas pesquisas, a gente fez a seguinte análise. É comum todos nós termos medo de algum animal, de coisas, situações. Porém, quando esse medo começa a atrapalhar nas nossas atividades diárias, a gente pode dizer que isso já é uma fobia? O que é a fobia? Na realidade, vamos diferenciar, né, essa questão do medo e da fobia. As pessoas às vezes confundem muito, dizem ter medo de uma situação, aí falam, não, eu tenho fobia a esse objeto, a esse lugar. O medo é normal, é comum, né? Na realidade, o medo, ele preserva a nossa vida. Se você vai atravessar uma rua, você tem medo que o carro te atropele, porque você vai morrer, né? Então, você fica ali com aquela ansiedade, aquela tensão em atravessar a rua, porque você sabe que aquilo é um perigo real. Já a fobia, ela não é um perigo real. Na realidade, é um medo excessivo de coisas que não são reais. A pessoa cria aquele pânico, aquele pavor na cabeça como se aquilo fosse assim fazer mal à pessoa. Exemplo, nós temos muitos casos de pessoas que têm a fobia específica, que é uma fobia muito comum, que é medo de baratas, né? Então a pessoa vê aquela baratinha pequenininha ali, ela tem um pânico. Tem pessoas que ficam paralisadas ao ver uma barata. Isso sim é uma fobia, não consegue nem chegar perto, né? Assim como de animais também, que também é característica da fobia específica, só que não é todos os animais. Existe um animal específico, existe, por exemplo, pode ser um gato, pode ser um cachorro. Essa é a fobia específica e a pessoa evita esse confrontamento com esse objeto. Aí você pode dizer, não, realmente eu tenho fobia, porque se eu chegar perto desse objeto eu vou passar mal. O coração começa a ficar acelerado. Começam a aparecer os sintomas? Exatamente. Bom, dentre os vários tipos de fobias, que são inúmeros, Muitos. nós selecionamos 4. A nossa primeira fobia que nós vamos falar, ela se chama acrofobia. O que é a acrofobia, Dilza? A acrofobia é o medo de estar em lugares altos, né? De repente a pessoa ela está assim, conheço pacientes que não moram em 10º andar, 7º andar, tem que ser no térreo. Apartamento no térreo, por quê? Porque ele não consegue assim subir, olhar na janela, a pessoa chega a olhar na varanda, sente uma tonteira, como se fosse desmaiar, um enjoo, passa mal mesmo. Então, as pessoas elas evitam lugares altos. Inclusive, coisas simples de passar por uma passarela, né? Preferem correr muitas vezes o risco em passar no meio dos carros do que subir uma passarela. Dilza, quando nós selecionamos esse assunto na nossa reunião de pauta, foi colocada por uma pessoa muito próxima do estilo de vida, muito próxima à nossa produção, na realidade. Nós vamos tentar ajudá-la da melhor forma, inclusive ela sente todos esses sintomas que nós vamos citar aqui. Os sintomas da acrofobia são respiração rápida, falta de ar, taquicardia, boca seca e náuseas. Exato. E muitas vezes também a gente pode até acrescentar aqui tremedeira. Sim. É algo que ela não consegue sair do lugar, com precisa certeza, de uma paralisação, ajuda, por exemplo, exato. para até passar na passarela mesmo. Precisa ir uma pessoa de um lado, do outro, sem olhar, pensando em outra coisa. Na realidade, qualquer medo, ele sendo fóbico ou não, o que acontece? São 3 reações imediatas, ou a fuga, ou a luta, ou a paralisação. No caso, nós ficamos com na fobia, evitar esse confrontamento.
eu não vou chegar perto, eu vou fugir mesmo. Não quero saber. Eu prefiro arriscar minha vida ao invés de tentar passar na passarela, de subir aí para o primeiro, segundo, terceiro andar. E nesses casos, o que é mais indicado, Deus? É realmente a gente colocar a pessoa no fogo? Não, você tem que ir, você vai conseguir, você vai atravessar, nós vamos te ajudar? Ou é melhor realmente esperar o momento da pessoa? O que a gente deve fazer nessas horas? Olha, na realidade, esse confrontamento ele é necessário, né, com esse objeto que está causando essa fobia, mas é preciso um trabalho terapêutico. Essa pessoa ela tem sim que passar por um tratamento. Esse confrontamento ele é bem lento, não é chegar, abre o exemplo de quem tem medo de entrar em elevador, tá, aperta lá, entra e joga a pessoa lá dentro. Não é assim. É bem lento, é aos poucos, você vai, explica para ela que aquilo realmente não oferece riscos. Tem riscos, mas assim, mínimos, não exatamente para ela evitar de chegar a esse lugar, né? Mas assim, jogar a pessoa a enfrentar sem um trabalho terapêutico não é bom. Não é bom. Então, realmente, a gente deve esperar o momento da pessoa e respeitar esse medo, Mas essa fobia. sempre a família é muito importante, ela motivar esse paciente, essa pessoa com esse problema, a fazer essa confrontação, a buscar realmente que aquilo não é um perigo real. Que não, por exemplo, a baratinha ali, coitadinha, se você for para cima dela, ela morre. Então, não é um perigo real. E olha, só frisando, é muito importante, eu acho que é importante a gente passar para as famílias, pais, cuidadores de criança, muitas das fobias, elas são adquiridas na infância. Depois a gente pode abordar isso, mas muito cuidado quando você achar que está fazendo um bem para o teu filho, dizendo isso está dando medo, isso, se você fizer isso, o homem do saco vai te pegar, o palhaço. Então, muito cuidado, você pode estar criando ali, plantando uma sementinha por uma futura fobia. Vamos só explicar aqui quais são as causas da acrofobia. O que seria, quais são os fatores que contribuem para o surgimento dessa fobia? Os fatores da acrofobia também são traumas. Muitas vezes a pessoa... como a gente colocou aqui, são experiências traumáticas. Exato. Né? São situações que a pessoa ela já vivenciou algum trauma, de repente um acidente, aquelas pessoas que trabalham em lugares altos, sofrem um acidente, elas ficam com um trauma daquele problema e também pode ser adquirido, como eu falei, na infância. A gente precisa fazer uma análise, viu? Nossa produtora que está participando hoje do Estilo de Vida, ela que está me olhando ali, está se identificando com a nossa entrevista, né? E a gente tem aqui, tratamento da acrofobia. Quais seriam os tratamentos disponíveis que a gente tem hoje para combatermos ou diminuirmos, pelo menos, os efeitos e sintomas dessa fobia? Na realidade, as fobias elas precisam ser tratadas com o acompanhamento psicoterápico. Muitas vezes, quando está em excesso, a pessoa passa por uma análise psiquiátrica, ela também faz uso de fármacos, né? E importante, sempre há trabalhos de grupo que ajudam. Você faz um trabalho com grupos, com pessoas que têm as fobias, elas trocam experiências, né? A gente foca muito essa questão comportamental do paciente com outros profissionais da área. Exemplo, tá? Para ficar bem mais claro. Você tem medo de voar, de repente você é convidado, um piloto, para fazer uma palestra para esse grupo, explicando que não tem perigo, que os voos são seguros. Um profissional que entenda daquela situação para passar uma segurança a mais. Porque tudo que envolve a motivação, a segurança para o tratamento, ele é positivo. Tudo soma favorável àquela situação. Então, é um trabalho assim, multidisciplinar, da família, de profissionais da área, psicoterápicos, fármacos, quando está em excesso.
Bom, a nossa próxima fobia que nós vamos comentar aqui é agorafobia. No próximo bloco a gente volta com uma pergunta de uma telespectadora que inclusive mora, ela se chama Érica Alves e mora no Cabixé, eu acho que é isso, Cambixé, no quilômetro 19, gostaria de tirar algumas dúvidas. Então a gente volta com essa pergunta no próximo bloco, você de casa não saia daí, pode participar também através de SMS ou então pelo nosso WhatsApp. O número da nossa produção é 92, código de Manaus, 8111-4512. Até lá!